Tá na Mesa tem história. Primeiro de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha, o escrivão da comitiva de Pedro Álvares Cabral, escreve uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, na qual relata que os indígenas, apesar de só comerem o que parecia ser um inhame, eram muito mais rijos do que os portugueses, que comiam muito trigo e muitos legumes. Esse foi o primeiro registro escrito sobre a mandioca. Passados mais de 5 séculos, a mandioca, originária da região central do Brasil, foi se espalhando pelas bordas do país e continua sendo um componente importante da alimentação dos brasileiros. Também conhecida como macaxeira, aipim, pão de pobre, pão da terra e rainha do Brasil, a mandioca é tema deste episódio piloto do podcast Tá na Mesa tem História, um projeto de Thalita Itabaiana, Gil Gropelo e Érica Francisca. Neste episódio, contamos também com a participação de Cris Leite, chefe de cozinha, formada em gastronomia pela Universidade Estácio de Sá, especializada em cozinha brasileira e gerente acadêmica do Instituto Le Cordon Bleu, Rio de Janeiro. Olá, Thalita e Gil. Seja bem-vinda, Cris. E um alô também a você que está nos ouvindo. Obrigada pela audiência. Vamos então dar início à nossa conversa sobre a mandioca. Gil, quem é que espalhou a mandioca pelo Brasil? Olha, Érica, esse é um tema longo, detalhado, mas que aqui a gente consegue explicar um pouquinho dessa história para todos vocês. Quem espalhou a mandioca pelo Brasil foi quem aqui habitava, quem aqui originou o país e originou as primeiras civilizações conhecidas como brasileiras, que nada mais são do que os indígenas. De acordo com os tempos atuais, de acordo com tudo que a gente vive e que vem sendo mencionado cada vez mais os indígenas do Brasil, a gente tem que dar um mérito a eles, porque foi por conta deles, por conta do conhecimento, das técnicas e do convívio deles com a mandioca, que ela foi espalhada pelo Brasil como um todo, por conta das próprias explorações deles, das mudanças de território até que dominassem o plantio, o processamento, e não somente da mandioca, mas todos os outros ingredientes, que de certa maneira iam de mão dada com a mandioca. Por falar em indígenas, há algumas lendas em torno da mandioca que explicam o nome dessa raiz. Mas elas se assemelham, não? Com não? certeza. São diversas as lendas que giram em torno da mandioca. Não somente da mandioca, mas até mesmo de alguns produtos dela, como o tucupi, como a maniçoba. Cada uma tem sua lenda. E isso é justamente por ser um ingrediente milenar, um produto milenar, uma raiz milenar, que faz com que faça parte da nossa cultura e que principalmente gere lendas e gere conhecimento e mitos sobre ela. O fator em comum entre todas essas lendas que eu encontrei por conta das pesquisas e de diversos escritores e antropólogos é que a mandioca sempre vem representada como uma mulher. A figura da mandioca é sempre feminina ou semelhante ao gênero feminino. Sempre trata-se de uma indígena que foi enterrada, uma indígena que morreu, uma indígena grávida que deu à luz à mandioca, mas sempre tratando de uma mulher. A gente está falando do Brasil, a mandioca aqui na nossa terra, mas a mandioca não é brasileira, né? Muito se diz sobre a questão da mandioca não ser brasileira. Ela é 100% brasileira, ela é nativa do Brasil e principalmente por conta do domínio, do conhecimento dos nossos indígenas brasileiros, que foram aqueles que domesticaram a mandioca. Então, por conta disso, apesar dos debates que existem por conta de outros territórios das Américas, que apareceu a mandioca há milhares de anos atrás, a mandioca é 100% brasileira. Sem dúvidas. Thalita, no México, a mandioca também é milenar, ou não? Sem dúvida, Érica. Aqui ela é conhecida como yuca, mas vale lembrar que a região que hoje a gente entende como México é o berço do milho, aqui que o milho nasceu. Ele é protagonista da alimentação nacional e identifica muito o povo mexicano, tanto que eles se chamam filhos do maíz.
hijos del maíz, ou seja, filhos do milho. A mandioca era consumida e ainda é da região central do México para o sul, descendo por todo o grupo que a gente conhece como a população maia. Tem indícios do consumo há mais tempo que o milho, inclusive. O problema e a dificuldade está em preservar esses restos orgânicos para provar com exatidão essa data. Mas o registro oficial encontrado são alguns grãos de pólen e caules carbonizados, e a descoberta, sem dúvida, mais notável foram os moldes, eu vou chamar de moldes, né, das raízes da mandioca do povo maia, que morava e ocupava a região de Serém, em El Salvador, que é considerada a Pompeia das Américas, onde ocorreu uma erupção e congelou, por assim dizer, mostrando um retrato social daquela época para a gente nos dias de hoje. E o que leva a afirmar que, pelo menos, o consumo da mandioca entre os maias existe há mais ou menos 1.400 anos. A imagem desse sítio arqueológico, bem como alguns detalhes, vocês que estão ouvindo podem encontrar nas nossas redes sociais para entender um pouco mais do que eu estou falando. Muito bem, Thalita, e no tocante à mandioca, como é que a culinária mexicana se diferencia da culinária brasileira? Eu diria que é uma relação inversa, né? A maneira que a mandioca brilha para o brasileiro, o milho é protagonista na alimentação aqui local. Atualmente, eu vejo que o consumo da mandioca é muito mais restrito a comunidades indígenas e mais tradicionais, né? Em povos mais tradicionais atualmente. Igualmente na população que vive nessa região sul que eu citei anteriormente. Mas tem um estado, Yucatán, que fica no sul, aqui do México, né, que uma das sobremesas mais típicas é o dulce de yuca. Eles são toletes de mandioca cozido por horas, em água com mel, e que fica delicioso. É uma comida muito tradicional aqui. E essa é outra coisa que os ouvintes vão poder ver nos nossos canais do projeto, que eu vou preparar o passo a passo dela. Tá ótimo. Já falamos do consumo da mandioca no Brasil, no México, e agora seria interessante você, Thalita, falar um pouco de como a mandioca é consumida nos demais países das Américas. Olha, Érica, eu vou tentar resumir, porque isso é um universo, né? Há de imaginar que a mandioca é consumida em todo o continente, que inclui inclusive ilhas como as Antilhas, por exemplo. Mas quanto mais para o sul que a gente vai do continente, mais popular ela é. Tem vários tipos de preparações, muitos deles são parecidos com o que a gente consome no Brasil. Um exemplo disso é na Colômbia, que tem o yucado, que a palavra yuca significa mandioca lá, que nada mais é o nosso mané pelado, que é o bolo de tabuleiro de mandioca crua, ralada, com coco e queijo, muito açúcar e assado. Lá também tem um bolinho de mandioca com recheio de carne moída, muito parecido com o que a gente consome nos botecos brasileiros, com uma cervejinha, que chama caraminholas. Mas também existem outras formas de preparação, por exemplo, no Equador, que são os munites, e ele leva um recheio de queijo. Agora, na linha de coisas bem diferentes que a gente consome no Brasil, na Bolívia, por exemplo, eles possuem um prato que chama sonso, que nada mais é um purê de mandioca misturado com muito queijo da região. O diferente são as duas formas que elas são apresentadas. A primeira, lógico, vai lembrar uma coisa que a gente tem no nosso cotidiano, como se fosse um escondidinho, que ele é gratinado no forno, mas tem um segundo, que eles pegam esse purê de mandioca com queijo e moldam em uma espécie de espeto grosso de madeira e assam. É uma delícia, é um purê de mandioca cremoso por dentro e crocante por fora. E é muito legal. O Paraguai tem todo um conjunto de pratos. Lá a mandioca é servida refogada com ovos, o polvilho faz a chipa, que é a parente mais próxima do pão de queijo. Tem também o super popular prato que chama lampreado, que é um tipo de um hambúrguer de carne com mandioca na mistura. Para finalizar, né, tentando resumir toda essa história, que é muito, muito complexa, no Caribe ele também é oferecido no café da manhã, como a gente come em várias regiões do Brasil. Em Cuba, por exemplo, a mandioca é servida cozida em pedaços, né, com um molho de alho esmagadinho e com uma laranjinha azeda por cima ou gotas de limão, para dar um cítrico gostoso.
Depois de tudo isso pronto, assim, no prato, eles derramam uma bela porção de banha quente e temperam com sal. E esse é uma comida super tradicional lá. Mas, para mim, a expressão mais presente e comum aqui nas Américas é acompanhada com carne de porco. Tanto em Honduras como Cuba, Nicarágua e outros muitos países, a mandioca ela é servida tanto frita como cozida com torresminho por cima. É uma pururuquinha, dependendo do país, é uma pururuca grande, é um torresminho só com corinho, mas a mandioca com a carne de porco nessa pegada torresmo é muito popular. Sempre acompanha com molho, que é interessante que o molho normalmente vai levar ou tomate, pimenta, cebola, pimentão, e é o prato mais popular da Nicarágua na rua. Então, se você vai na rua, você não vai pedir um cachorro-quente, você vai pedir este prato. Nossa Senhora, deve ser uma delícia. E uma bomba também, né? Sem dúvida. Bom, Thalita, a mandioca também está presente na Europa, na Ásia, na África. A chegada da mandioca a esses lugares também foi por intermédio da colonização espanhola e portuguesa. Esses colonizadores levaram a mandioca para essas colônias ultramarinas. Como é que foi a relação deles com a mandioca? Olha, Érica, como tudo que é originário das colônias, que não seja ouro, espécie, pedra preciosa, foi super mal vista. Era considerada perigosa, venenosa e bem pouco nutritiva. O que não ocorreu na África e na Ásia. Os portugueses, como você mesmo citou, eles tinham um trânsito muito intenso nesses dois continentes a partir do século XVI e foram eles que levaram a mandioca para esses locais. Eu estou falando de Goa, de Indonésia, do Timor, Filipinas. Isso foi tão marcante e a mandioca é tão importante para esses lugares que, como a Tanzânia ou a Ásia, é um dos principais alimentos nesses locais. Tem países como a Indonésia, Tailândia, Camboja, Vietnã, que ela está presente em diversas preparações. E outros lugares que ela se tornou muito popular, eu posso citar a Índia, por exemplo. Juntando as perguntas que você me fez, eu falo sobre um pouco dos ingredientes da afinidade de sabor da mandioca, porque não importa se é nas Américas, se é na África, se é na Ásia, ela vai combinar com uma série de produtos. Então, a mandioca, ela acaba sendo próxima com mel, melado, coco, gorduras, então com uma banha, o azeite, principalmente derivados de leite, como queijo, a manteiga, o creme de leite, a manteiga de garrafa, no caso do Brasil. Tem muitos outros alimentos e vegetais, o abacate, tomate, pimentão, pimenta, tem a cebola, cebolinha, salsinha, coentro e carnes. Então, assim, em cada um desses lugares que ela foi, ela conseguiu se adaptar aos produtos locais e mostrar que ela combina com muitas coisas.